Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui, mais uma vez, diretamente do canal Eduque Mais, São Caetano, Pernambuco. Mais uma aula de língua portuguesa. Gente, primeiro, agradecendo aqui a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui trabalhando e vocês aí estudando. Vamos agora para a aula de número 31, seguindo aqui com a nossa quarta unidade. Aqui nós temos um texto, tá certo? Aí, saúde pública, por onde começar o tratamento. Logicamente, todos vocês leram em casa esse texto para poder responder as questões que é da aula anterior, da aula 30. Mas antes, pessoal, quem leu o texto atenciosamente, eu quero fazer uma correção. Aquela palavrinha ali, ó, polo, né? Cidade polo. Claro, é um texto mais antigo, é um texto em que ainda esta palavra recebia aí o acento, tá? Hoje não mais, tá bom? Só essa correçãozinha aí chama atenção a isso, tudo bem? Bom, após a leitura do texto, vamos aqui às questões. Vocês já devem ter percebido, de acordo aí com o comando da questão número 1, que gênero textual é esse que acabamos de ler? Certamente, vocês viram que trata-se do artigo de opinião, não é, pessoal? E aí sabem também para que serve esse um texto, né? Para que serve um texto como esse? Ora, nós vimos que é para defender uma opinião a respeito, né, de um tema polêmico e atual, ou um ou outro, né? Mas aí está a nossa resposta da questão número 2, de acordo com o comando que ela solicitou. Na questão de número 3, onde encontramos textos assim, ou seja, esses textos de artigos de opinião, né? E aí apenas em jornais impressos, em posto de gasolina, apenas em revistas, nós vimos que encontramos em jornais impressos, revistas, internet, né? Pela televisão também, não é isso? Qual o tema tratado nesse tipo de texto, né? Nós vimos, logicamente, entenda, essa questão 4 agora ela quer saber qual foi o tema do texto que você acabou de ler, tá? E aí nós vimos que tratava de problemas na saúde pública brasileira, tá certo? E aí, a questão número 3, vejam que encontramos esse tipo de texto em jornais impressos, revistas e internet, tá? Televisão também, não é isso? Questão 5, de acordo com o texto que nós lemos, né, que vocês leram aí em casa, de quem é a culpa pelo descaso com a saúde no Brasil? De quem é a culpa? Do Ministério da Saúde? É de outro país? A culpa é nossa, eleitores? A culpa é da imprensa? Né? Então, de acordo com o texto que lemos, vimos que a culpa é nossa, eleitores, tá? Ah, professor, mas isso é muito polêmico. Artigo de opinião é assim, não é isso? Bom, e agora, nossa aula de hoje, né? Representação de textos dramáticos, né? Então aí, já abrindo a aula, né, com essa imagem de atores aí em cena, porque logicamente esse tipo de texto está relacionado ao teatro, né? Tem tudo a ver com teatro. E onde é que surge isso aí, professor? Ele surge lá na antiguidade, né? É um gênero dramático originário na Grécia, tá certo? Eram textos teatrais encenados essencialmente como culto aos deuses. Então veja, origem na Grécia, né? Então você tem aí, lógico, são ruínas, né, representando o que já foi outrora um teatro. E aí eu tenho uma ilustração como era na época, não é? Então você tem ali no meio pessoas ali, logicamente, atores, né, encenando. E como eu falei, o que vai nos interessar aqui desses gêneros aí é o dramático, tá? Que faz parte do teatro, junto aí com mais dois importantíssimos, né? Que é o gênero épico, né? Que é o mais narrativo, o gênero lírico, que é o mais poético. Mas o nosso foco aqui é o gênero dramático e aí teatro, tá? Bom, por que tem esse nome, professor? Gênero dramático, né? Tem a ver com a ação, né, pessoal? Atores em cena ali estão representando, né, ações. Uma das principais características desse tipo de gênero é a encenação cênica. O que é isso? A linguagem gestual, a sonoplastia, né, pessoal? Quem aqui já foi ao teatro, né,
Lá eles têm os sons que representam, se for uma cena que acontece em uma floresta, e tem o som de pássaros ou até outros animais, não é isso? Então, é um texto produzido, né, para que se tenha a ação ali, logicamente, no palco, né, diante de uma plateia, tudo bem? Então, dramático, porque vem justamente da palavra drama, que significa ação em grego, tá certo? Como tem a ver com a origem, né? O teatro tem a ver com a origem lá na Grécia, eis o motivo aí por chamar-se dramático. Bom, e os atores fazem o quê? Os atores contam a história, logicamente, né? Então é um texto que ele não é narrado, né? Ele não é narrado, porque nós conhecemos os textos narrativos, né? Assim, alguém nos contando a história. E por que esse aqui não é? Claro, em determinados momentos você já deve ter visto também alguém fazer uma narrativa lá no teatro. Mas por que esse não é essencialmente narrativo? Porque os atores ali que estão encenando, estes já em suas ações, né, que acontece ali no espaço, no palco, né, você já percebe a história. A história está sendo contada para você, tá? Por meio de quem? Por meio dos atores. Então nós temos os elementos fundamentais, lógico, personagens, o espaço, o tempo, né, o enredo. Daí você vai ter o enredo, você tem 3 situações, né? Você tem aquela parte inicial, tem o desenvolvimento que geralmente acontece um conflito, e o desenlace, que é o final ali onde tudo se resolve, tá certo? Logicamente, esse teatro, né, em momentos em que se poderia estar todo mundo junto, tem a plateia, tem um palco, né? Enfim, um texto composto aí também por diálogos e rubricas, né? O que são as rubricas? São orientações dentro do texto ali, pessoal, que geralmente vem entre parênteses, para que os atores possam se orientar, logicamente, das ações que devam fazer de acordo com cada personagem. Eu vou ser mais claro, tá? Eu vou adiantar aqui para mostrar para vocês como é que isso acontece. Então, novamente, esse gênero textual é escrito, né? Logo, foi criado para ser representado. E aí, em sua composição, há 2 textos. O principal, em que estão os diálogos, e o discurso direto, né, gente? Certamente, porque os personagens ali estão atuando, né? Então é um discurso aí direto. E o secundário, em que estão as rubricas, que eu já comentei, que são as marcações de cenas, né? As quais ajudam aí aquelas pessoas que estão atuando a compreender o texto. Temos aqui a representação do gênero dramático, né? As famosas máscaras gregas, né? Que representam aí os gêneros clássicos da antiguidade, a tragédia e a comédia, né? A tragédia, logicamente, a de expressão ali mais triste, e a comédia com a expressão aí sorridente, não é isso? Então veja, antigamente, pessoal, essas cenas elas aconteciam em um único cenário e um único dia, tá? Isso antigamente. E agora, voltando às rubricas, né? Elas também são conhecidas como didascálias, tá bom? Que são as indicações cênicas, ou seja, as indicações das cenas que vão orientar o ator durante a sua encenação. Então, como eu disse, né, elas vão estar destacadas, geralmente entre parênteses e junto ao discurso direto. Compõem os conteúdos de um texto dramático. Então, vê só. Aqui no livro de vocês, pessoal, no livro didático de vocês têm um trechozinho, né, do Bem Amado, tá certo? E eu queria apresentar, eu trouxe como exemplo aqui para apresentar a vocês a rubrica, né? E como é que se dá esse texto teatral com relação às personagens. Veja, geralmente vem em maiúsculo, tá? Ou até destacado em negrito, como aqui está, ó. Mestre Ambrósio é um dos personagens aí desse enredo, tá bom? E aí você tem a fala de cada personagem, né? O destaque de cada nome deles, como eu falei aqui, e a alternância dos diálogos, né? Que está acontecendo aí. O diálogo é a conversa entre 2 ou mais pessoas, não é isso? E o tipo de discurso direto. Agora, professor, cadê a rubrica? Veja, a rubrica
como eu falei, orienta o ator. Veja que esse personagem chamado aqui Odorico, observe aqui que entre parênteses tem o seguinte dizer aqui, ó. Já passando a um tom de discurso, isso é a rubrica, orientando o ator que faz o personagem Odorico a entender que neste momento, e você também leitor, está sendo orientado que neste momento o personagem vai passar um tom de discurso. E aí ele começa, ó. Vejam este pobre homem, né? Viveu quase 80 anos neste lugar. Aqui nasceu, trabalhou, teve filhos. Aqui terminou seus dias. Nunca se afastou daqui. Agora, em estado de defuntice compulsória, é obrigado a emigrar. Pegam seu corpo e vão sepultar em terra estranha, no meio de gente estranha. Poderá ele dormir tranquilamente em sono eterno? Poderá sua alma alcançar a paz? Então veja, aqui é a fala do Odorico, discurso direto, tá? Antes a rubrica orienta que estas palavras foram ditas em tom de discurso, tá certo? Bom, quem tiver tempo, né, de pesquisar, apareceu ali uma expressão defuntice, né? Vai perceber que esse personagem, o Odorico, ele tem uma linguagem bem peculiar, própria dele, tá certo? E é bem interessante, né? Esse texto é uma telenovela, né, que foi passada aí em 1973, tá? Então tem uns informes aqui sobre essa novela, tá certo? Bom, o que mais eu posso trazer para vocês aqui? Veja, outra rubrica aqui, ó. 3 personagens, né? Doroteia, Dulcinea e Juju. Vejam que a orientação, ó, vaiam, e aí surge, né? Porque o texto teatral é assim, pessoal. Ele tem essas características, né? Ele tem estes informes para que os atores possam encenar, tá certo? E aqui seguindo, eu tenho algumas informações sobre o dramaturgo, né? O que é o dramaturgo? Justamente a pessoa que trabalha com o gênero dramático é chamado de dramaturgo. Então você tem o Dias Gomes, o ano de nascimento e falecimento, né? Onde ele nasceu, tá? Capital e estado, né? Salvador, na Bahia. E aqui, ó, o dramaturgo escreveu sua primeira peça aos 15 anos, durante a ditadura militar. Teve suas peças censuradas e começou a escrever para a televisão. Entre seus sucessos estão as telenovelas Roque Santeiro, Saramandaia, mas o maior êxito de sua carreira é a peça O Pagador de Promessas, adaptada para o cinema e premiada no Festival de Cannes. Aqui são alguns informes sobre o dramaturgo, né? Bom, ainda sobre, logicamente, teatro, você tem algumas subdivisões, né? Então aí você tem o quadro, que é a subdivisão de um ato, né? Caracterizada pela troca de cenário. Gente, no teatro tem aquele famoso abrir e fechar de cortinas, não é isso? Então, naquele momento, passa-se a um novo quadro, tá certo? E aí você tem também o ato, né? Cada uma das partes em que se divide uma peça de teatro, né? Então você tem um ato, aí você já deve ter visto até na televisão, quando fala-se da ópera, um ato, né, que traz uma ópera, o balé, tá bom? O espaço da cena, o espaço cênico, logicamente é o local ali, né? O local representado, constituído pelo cenário, onde se desenvolve a ação, tá? É um espaço físico, tá certo? É um espaço físico que se pretende recriar, lógico. Se você, dependendo da temática, esse palco vai estar, logicamente, enfeitado, ali, usamos essa expressão, né? Com as características de determinadas cenas. Se for uma cena em uma floresta, por exemplo, né? Então você vai ter ali simbolicamente algumas árvores, né? Lógico, de maneira figurada, desenhada, para que o palco, né, a plateia, perceba que aquele espaço ali acontece naquele determinado lugar. Claro que o teatro ele é muito sugestivo, né, pessoal? E eu falei aqui em diálogo, né? Mas existem também peças teatrais que se passam por meio de monólogos. E vocês já sabem que o monólogo é quando apenas há uma pessoa falando consigo mesma, né? Falando com ela própria. Então, e o cenário, professor? Bom, às vezes
eu já vi peças em que havia uma mesa e duas cadeiras e essa pessoa estava sozinha ali. E sobre a mesa havia um copo, havia uma garrafa. Então o teatro ele é muito sugestivo. Ele faz com que nós que estamos ali na plateia comecemos a imaginar onde estará esta pessoa. Naquele momento eu imaginei que fosse um lugar onde se vendesse bebida, né? Um bar, pronto. E aí essa pessoa sozinha estava ali atuando, então tratava-se de um monólogo, tá certo? Há também momentos em que há muitas outras pessoas que fazem parte ali da peça, porém não tem fala, né? São os figurantes, tá bom? Eles não têm participação no desenrolar da ação, tá? Então cabe a eles ali apenas ajudar a compor um ambiente. Eu acredito que, para ficar mais claro, uma das maiores peças, né? Um dos maiores teatros ao ar livre do mundo, vocês sabem até o momento, né, que fica lá em Fazenda Nova, e vocês sabem que ali há cenas que tem muitas pessoas, né, que são os figurantes. Então ali só compõem o ambiente, o espaço social, né? E geralmente aqueles figurantes não têm fala, né? Mas eles estão ali passando para as pessoas que estão na plateia, né? Que dependendo da cena, tem os soldados, né, romanos, né? Que é a Paixão de Cristo, na realidade, né? Que eu estou querendo citar aqui. Então muitos figurantes fazem parte ali dos soldados, representando os soldados romanos, mas veja que eles não têm fala, né? Só para você ter essa ideia do que seria o figurante. Até nas novelas mesmo, se você observar, há personagens que eu já vi cenas em que um psicólogo, né, ele fica lá sentado, o personagem principal daquela cena entra, fala, apenas ele fala e o figurante fica lá parado, né, só ouvindo, dando a ideia do ambiente ali do que se trata. Bom, o texto dramático, as intenções principais, né? Divertir, emocionar e fazer refletir, tá certo? E aí, logicamente, nós leitores, né? Quem são os leitores? Aí, profissionais envolvidos na montagem da peça, né? Principalmente, porque precisam conhecer o enredo, né? Que é a história que é ali contada. Atores, né? Diretor, produtor, figurinista, etc. E as pessoas não relacionadas à encenação da peça que desejam apreciar um texto dramático, tá certo? São aí os leitores envolvidos. E na organização, vimos que ele é escrito, né, para ser representado, para ser encenado. E aí eu reforço, a história já está sendo contada ali pelas personagens, tá? Você já entende, por isso que não há um narrador. Divide-se em atos, quadros e cenas. Contém dois textos, né? O principal, o diálogo dos personagens, né? E o secundário, que são as rubricas, que servem de orientação para estes personagens aí, assim como eu já citei. A linguagem adequada aos personagens contribui para caracterizá-los. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Claro, se você quiser fazer uma pesquisa da origem histórica, né? Eu não citei aqui o Sófocles, né? O Eurípides e o Ésquilo, que são as pessoas aí envolvidas no início lá da dramaturgia, da tragédia e da comédia que logicamente surgiu lá na Grécia. Então aí fica a dica, se você quiser pesquisar e aprofundar mais sobre a origem desse gênero textual. E a dica de hoje fica com a barca do Alto do Inferno, né, de Gil Vicente, tá certo? Aliás, o Alto da Barca do Inferno, desculpa, de Gil Vicente. E aí, claro, vocês são nono ano, né? Pode ser que a leitura aí não chegue ao que vocês desejam, mas é um ótimo livro, é um ótimo texto. Vocês estão caminhando para o ensino médio, eu sempre digo isso. Vale a pena conferir, tudo bem? Então, forte abraço a todos. Aqui, pessoal, quem tem o livro, tá? Pode ir lá, acessar as páginas que aqui estão. Vocês vão encontrar com mais detalhes sobre o que nós conversamos aqui. E fé, força e foco. Fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser, pessoal.